Pai bondoso, Pai de amor, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez em Tua casa. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco neste domingo, nos trouxe em segurança até aqui, e hoje nós podemos aprender mais sobre Ti. Que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor se sinta honrado com a nossa presença, com o nosso louvor e com a nossa presença também. Que o Senhor fique conosco e que possamos estar com o coração aberto para aprender da sua mensagem. Nós te pedimos isso nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Estamos com frio? Um pouco de frio, né? Está mais tranquilo hoje, né? Que a bênção de Deus também recaia sobre você que está nos assistindo, sobre a sua família. Muito bem, nós estamos fazendo essa série aqui dos estudos mais importantes da Bíblia, não que os outros não sejam. E a gente vem estudando já há vários domingos, né? A queda, como surgiu o pecado, como é que o pecado entrou conosco aqui nessa terra aqui, e as consequências que nós estamos sofrendo até os dias de hoje também. Nós vimos também a solução para os pecados, que é a vinda de Cristo, a morte de Cristo. Nós vimos aqui também a respeito da morte, a grande mentira que foi falada no Éden, que quando Satanás falou para Eva que pode comer o fruto, que ela não vai morrer, Deus disse que morreria sim. Depois nós vimos que Deus estabeleceu a sua igreja aqui, não nasceu de ser humano, mas da vontade de Deus. E a gente também viu que Satanás também tem o seu dia de guarda, nós vimos no domingo passado, versus ao dia que Deus estabeleceu para nós guardarmos também. E hoje a gente vai ver então os sinais da volta de Jesus. Bem, para quem esteve ontem na igreja aqui de manhã, no sábado, né, de manhã, até mesmo nós trouxemos a mensagem e falamos de alguma coisa a respeito sobre realmente a volta de Cristo também e o que está acontecendo com a humanidade, né? E hoje a gente vai ter mais um estudinho, né, sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia, abra em Mateus 24. Mateus 24, 3 em diante. Ele já tem o título aqui, né, do cabeçalho, aqui o princípio das dores. E Mateus 24, 3 em diante fala assim: No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esse verso aqui, ele tem duas perguntas aqui. A primeira, ele fala: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Ele perguntou, os discípulos perguntaram a Jesus. Essas coisas, está no verso 1 de 24 e 2, que diz assim, ó: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos depois, em particular, no Monte da Oliveira, perguntaram: quando é que as pedras vão derrubar? Quer dizer, quando é que vai ser destruído o templo? E que sinal haverá da tua vinda? São duas perguntas que ele fez aqui. O templo, por sua vez, ali era uma coisa magnífica. Tinha mármore. E eu gostaria muito de saber que eles tinham um jeito de fazer no telhado que nem o passarinho sentava em cima, para que não sujasse. Então era uma coisa assim magnífica que deveria ser, né? Então os discípulos, cheios assim de emoção, vamos dizer assim, mostravam: olha o templo aqui na casa. Puxa, que pena, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído isso aqui.
Então, depois se retiraram para o Monte de Oliveira, eles perguntaram, tá, quando é que vai acontecer isso aqui? E os sinais da tua vinda. Daí ele começa a falar no verso 4. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, melhor dizendo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O verso 14 fala assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Depois ainda continua mais alguns detalhes aqui, a respeito dos sinais da volta de Cristo, que a gente vai ver com vocês aqui. Bem, se você analisar alguns versos da Bíblia aqui, ou quase todos, nós podemos dizer certamente, sem sombra de dúvida, que pela primeira vez na história, lendo esses versos, estão se cumprindo todos de uma vez só nestes momentos que nós estamos vivendo. Se pegar alguns anos atrás, não teria alguns deles, mas hoje, todos eles estão se cumprindo à nossa vista. Então, nós vamos ver alguns detalhes aqui também a respeito da volta de Jesus. Eu vou ler por aqui. O tempo presente é dominante e interessante para. Nós entendemos que hoje embarcaremos em uma jornada pela palavra de Deus, explorando esses sinais proféticos e que eles significam para nós como crentes. Todos nós sabemos que Jesus nada deixou escrito, ou melhor dizendo, deixou escrito para que nada possamos ter dúvida a respeito da volta dele. Ele deixou para que nós possamos ficar o quê? Sempre sobre aviso. Em todos os momentos aqui da Bíblia, aqui, nós vemos isso. Por exemplo, Noé pregou 120 anos a respeito do dilúvio. E por um detalhe, não chovia. Então você assim, como é que uma pessoa, vamos dizer, de certa idade, vamos dizer assim, que estava pregando, fazendo um barco longe de um rio, para começar, em cima de uma montanha, e dizia que ia chover, que ia vir água de cima ali. Então foi avisado o povo, eles não foram pegos de surpresa. Em nenhum momento foram pegos de surpresa. Assim, eu não sabia. Foram sim. Sodoma e Gomorra também nós comentamos alguma coisa ontem também, que eles não foram pegos de surpresas. Eles sabiam. Quando Jesus voltar, estou falando dos sinais, mas eu estou falando um pouquinho da volta de Jesus Cristo a essa terra aqui. Em Apocalipse também fala que os reis, os grandes, dirão assim, primeiro eles fugirão, se esconderão nas rochas, né, nas cavernas das rochas, e vão dizer o quê? Cai sobre nós, esconde da face do Cordeiro. Então, se você analisar, eles sabiam quem era o Cordeiro, disse assim, nós fomos pegos de surpresa, eles não falaram dessa maneira, que foram pegos de surpresa, mas sabiam que ia acontecer, e assim, esconde e nos mate daquele que a gente já sabia que era o Cordeiro. Quando nós estamos vendo esses sinais aqui, muitos certamente também vão dizer a mesma coisa. Eu sabia, só que eu não estive preparado. Aí entra quem? As 10 virgens. 5 sabiam, as 10 sabiam, as 10 tinham a Bíblia, as 10 tinham azeite, as 10 foram convidadas, as 10 estavam dormindo. Só que 5 sabia, além de sabia, estavam o quê? Preparadas. Com mais o azeite, que é o Espírito Santo. E quando as outras foram se preparar, ou basicamente foram tentar comprar alguma coisa ali para o azeite aqui, a porta se fechou, elas bateram e Jesus falou assim, eu não conheço vocês. Não vos conheço. Então os sinais servem para quê? Para nós deixar alerta a todos nós e nos prepararmos.
As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se chamam diante de nós, chegam diante de nós, acham-se diante de nós. Isso aqui para nós não é nenhuma novidade, que todas as nações estão cada vez mais se agitando, se agitadas. Guerras e rumores de guerras, né? Não é somente guerra. Se você prestar atenção aqui, quando alguém queira guerrear com o outro, também é o quê? Rumores. Eu, quando fui batizado, fui em 89, se perguntasse aquela vez, tinha guerra? O Irã, o Iraque, alguma coisa, não tinha, mas hoje tem o quê? Uma infinidade de pessoas ou de nações guerreando. O incrível que pareça, eles gostam de guerra porque traz lucro para os seus países, de armamento e tudo mais. Mas nós temos esse um sinal muito forte das guerras e rumores de guerras. Fome, catástrofes naturais. Até nós comentamos ontem na classe da Escola Sabatina aqui, que quando veio o dilúvio, antes do dilúvio, nós tínhamos uma só temperatura, ou basicamente uma temperatura assim, ela não passava, ou estava 25 graus, porque todos acho que nós estudamos, né? O eixo imaginário da Terra era reto. Hoje ele está virado um pouquinho, né? A Terra está levemente tombada um pouquinho para o lado. Isso fez com que mudasse todo o clima da Terra aqui. Quando deu aquele tsunami no Haiti, que morreram 300 mil e poucas pessoas, né, ali, o cientista falou que mexeu novamente com o eixo da Terra. Ele inclinou-se mais ainda, não para voltar, mas mais para baixo. O que deu o tsunami aquela vez do Japão, que deu também morretes aqui, que houve aquele catástrofe dos dois lados assim, os cientistas não pesquisei se eles mexeram ali, que foi uma coisa muito grande também. Isso mexeu com o quê? Com a natureza, todas naturais aqui. Um professor aqui de Ponta Grossa, isso eu lembro, eu recebi esse e-mail aqui, que ele foi em uma reunião de meio ambiente, assim, né? E quem estava palestrando disse que o cara era muito sábio. Se ele fala assim, daqui 10, 15 anos, 20 anos, vai sumir o pinheiro, por exemplo. E ele tinha toda a razão e o pinheiro sumiu. Num intervalo do cafezinho deles, vamos dizer assim, esse nosso professor aqui de Ponta Grossa foi até ele e perguntou o que esperar pela frente. Ele falou, daqui para frente, espere só coisa pior. Não tem nada como melhorar, não tem nada como as coisas voltarem ao normal. Somente pior. Eu li uma matéria também que dizia assim, se o ser humano sumisse da Terra hoje, acabasse com o ser humano, a Terra levaria 1000 anos para voltar ao estado original dela. Então o ser humano também destrói as coisas, né? Então fome, catástrofes naturais vão acontecer e já estão acontecendo cada vez mais fortes, né? E nós não devemos nos acostumar com o que nós vemos que está acontecendo e você diz assim, isso é normal. Então até 2021, cerca de 9% da população mundial, ou seja, mais de 690 milhões de pessoas enfrentaram, né, a fome no mundo aqui. Enfrentam ainda. E se você pegar a estatística então de 2025, acreditamos que é muito maior o número assim também, da fome ali. Então você pega às vezes assim, países ricos, ao invés de ajudar, não, porque aquele não é meu país, assim por diante. Então a desigualdade social também pode dizer assim que é um sinal da volta de Jesus Cristo. Estou mais preocupado aqui com o meu do que lá fora lá. Seca, inundações, ciclones, incêndios, né? Diz aqui para nós aqui que a tendência é que essa situação se agrave ainda mais que nós já vimos. Vocês lembram do último incêndio que teve grande, me ajuda o país, que Califórnia, que pegou ele assim, né? Que pegou as mansões dos grandes atores ricos lá, né? E porque deu um ciclone, e junto com o ciclone, o fogo foi e não teve quem escapou. Quem escapou, quem jogou-se na água, no mar ali, os que conseguiram nadar salvaram, e os que pularam na água não sabiam nadar, não morreram de fogo, mas também morreram afogados. Foi uma coisa assim um desastre assim, terrível o que está acontecendo aqui, né? Em vários lugares. Então se pega assim, em vários lugares. Eu me lembro, era
seca, era fogo. Rio Grande do Sul, enchente, água. Então, se olhar todos os lugares, fala assim, puxa, né, mas é normal? Não é normal. Essas chuvas intensas que estão ocorrendo, às vezes, demasiados em certos lugares, assim, com excesso ali. E a própria escritora americana, Ellen White, ela fala que teríamos também terremoto, e onde nunca teríamos. E já começou alguns terremotos no Brasil, que já foi visto, né, os terremotos no Brasil. E, inclusive, quando deu aquela enchente em Morretes, 2011, 12, melhor dizendo, foram alguns, esses que mexem com esse negócio aqui do Rio de Janeiro, foram para lá e disseram assim que aquelas montanhas ali de Morretes, por exemplo, que desceram, que a gente viu muito assim, a chuva não causaria isso. Houve um pequeno tremor de terra ali, que ninguém sentiu devido a tanta água que tinha. Por isso que os montes meio que desabaram, vários. Frente de casa, eu me lembro lá embaixo, lá, a gente ia para Paranaguá, era assim uma cena de guerra, assim, né? De tudo destruído, as montanhas destruídas. Inclusive um lugar que a gente ia sempre passear, chamado Novo Mundo, e tinha um lugar muito bonito para a gente tomar banho, embaixo de umas árvores, assim, uma ponte bonita, umas árvores muito grossas e gigantescas. Quando fomos lá, não tinha nem ponte, nem árvore, nem nada, não tinha mais nada, sumiu tudo, aquilo lá. Então foi muito terrível o que aconteceu assim. Então isso tudo acontece, a gente não pode perder assim de vista que são as coisas de Deus nos alertando. A iniquidade aumentando a cada dia, né? O ser humano cada vez, às vezes, mais descontrolados, a perversidade cada vez aumentando, o pecado se proliferando, as pessoas mais se afastando das coisas de Deus do que buscando as coisas de Deus. Você vê hoje o mundo, o ser humano em si, com os pensamentos totalmente não voltado mais para Deus, mas voltado para as coisas longe de Deus. Hoje, a própria palavra de Deus, hoje, ela está meio sendo ridicularizada. As histórias que são contadas, deixadas para nós aqui como advertências, elas não estão mais sendo acreditadas. Mesmo assim que tenha indícios, provas do dilúvio, e eles dizem que não tem o dilúvio, né? Eu estava uma vez lá em Morretes, num curso lá, questão de coisa de orgânico assim, né? E aquela pessoa que estava dando palestra para nós, ela fazia escavações e tudo mais. Daí eu perguntei para ela, e nessas escavações, que você foi em vários lugares, em vários países, você não encontrou vestígio do dilúvio? Ele parou e falou assim, a gente encontrou vestígio de uma grande enchente. De uma grande enchente. Não admitiu porque ele era ateu, mas admitiu que nas escavações tem sim vestígio de uma grande enchente. Principalmente nas camadas de terra, né? Se não houvesse enchente, as camadas de terra seriam como fosse um Y ou um M assim contínuo, né? Mas as camadas de terra são uma em cima da outra. Isso conta porque a água que fez dessa maneira aqui, né? E várias outras provas, né? Que acharam carcaças de peixe nas montanhas muito longe de rios assim, né? O que o peixe foi em cima? Peixe voador? Não. Certeza que foi algo que encheu realmente o mundo todo, né? Mas a iniquidade aumentando a cada dia do ser humano aqui. Declínio moral e ético. Nós conversamos um pouquinho ontem sobre o comportamento do ser humano, né? O declínio da imoralidade. Hoje não temos criança aqui que até podemos falar aqui, né? Eu vi um vídeo, não sei como que chegou, apanhei aqui um vídeo, de um casal tendo relações sexuais em meio a um show de uma banda ali tocando assim, e estavam filmando então uma repórter e do lado o casal fazendo sexo. Simplesmente no meio de todo mundo. Quer dizer, está tudo assim, o declínio moral então está assim, demais. A depravação está cada vez demais. Então assim, se você olhar, nós estamos, nós digo assim, o mundo está a passos largos para chegar em Sodoma e Gomorra. Como nós comentamos ontem, né? Até os próprios homens queriam fazer sexo com os anjos, que nós vimos ontem, e vimos na Bíblia. Então hoje está o declínio, a imoralidade está crescendo de tal forma que o ser humano, em vez de com tudo isso estar evoluindo, está desevoluindo. Está indo cada vez mais, vamos dizer, para trás, né?
perda, né, de respeito pela vida humana. A vida humana, às vezes, você vê assim, vídeos, pessoas matando as outras pessoas por nada, por uma batida de carro, vamos dizer assim, alguma coisa sentido aqui, e é uma coisa assim que você olha assim, como que o ser humano pode acontecer uma coisa dessa com o ser humano, né? Que jeito que pode acontecer? Desrespeito pela vida, pelo ser humano, enfim, todos os sentidos, né? Nós temos aqui a decadência espiritual. Isso se refere praticamente a todas as religiões. Todas as religiões estão assim com uma era de caindo, vamos dizer assim. As pessoas não estão mais procurando a igreja, a espiritualidade. Nós vimos nossa igreja aqui, né, que aponta aqui, que a nossa comunhão, que teve o relatório, né, ela tem caído, né, em vez de estar aumentando. Então a decadência espiritual está afetando todas as denominações. Não pensa, às vezes pensamos, às vezes a nossa que está, né, e não, mas é para mim todas. As pessoas hoje querem mais estar nos prazeres do mundo do que estar nas coisas de Deus, né? Fazer isso, né? Eu não queria. Então, quando Deus pede para fazer alguma coisa, assim, mas eu não quero, eu quero liberdade. Lá fora não é que está lá fora liberdade, liberdade está aqui. Andar nos caminhos de Deus, fazer o que Deus pede. Isso é liberdade, isso é você estar livre. E quando você não anda nos caminhos de Deus, que a pessoa pensa que está livre, está sob jugo de Deus, sob condenação de Deus se ela não mudar a vida. Exemplo, dilúvio, o antediluviano, eles casavam, davam-se em casamento, que era uma coisa assim, não as coisas certinhas que estavam ali, comiam, bebiam, eles não estavam nem aí. A glutonaria. Quando Cristo mesmo referiu-se à sua volta, ele usou o exemplo então de Noé. Da mesma forma, ele falou, de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, mas não era a comida que nós temos, a bebida que nós temos assim, o dia a dia. Era a festa de glutonaria. Existem até mesmo pessoas que comem demasiadamente e elas vão até o banheiro para tentar expelir o que comeram para comer mais. Existe pessoas, existe tem uma doença que chama, eu acabei nem esquecendo o nome ali, né? Como é que é? A bulimia, né? Então, isso me ajudaram aqui, né? De fazer esse tipo de ação aqui, né? Mas a decadência espiritual é uma das coisas que também, no final, nós acabamos de ler aqui, que o amor se esfriará de quase todos, no verso 12. O amor esfriaria entre o ser humano, propriamente na igreja também, mas são o quê? Sinais da volta de Cristo. A apostasia, nós estamos falando aqui, o afastamento da fé, isso ocorreu muito, irmãos, que assustou acho que todos nós aqui, após a pandemia que teve aqui. A gente soube o relato de vários líderes da igreja que escreveram a carta e disseram assim, pode tirar meu nome da igreja. Nós temos um primo que é pastor Sérgio, ele mesmo recebeu várias cartas, conversei com ele, falei, olha, eu estou assustado. Os líderes que deviam estar se fortalecendo na volta da pandemia, ajudando, estavam escrevendo a carta e entregando na mão do pastor, pode me tirar meu nome da igreja, não quero mais ficar na igreja. E sendo que Lucas, né, ele relata, Lucas 21, ele relata a mesma coisa que nós lemos aqui, com um pouquinho mais de detalhe, diz assim, também haverá pandemias, e nós sofremos por uma delas. Aí eu vejo o que? A apostasia, a pessoa se afastando de Deus. Propagação do Evangelho. Todos os sinais, irmãos, que nós vemos aqui na palavra de Deus, estão acontecendo, e é para nos alertar. Mas eu sempre falo, o maior sinal da pregação do Evangelho, verso 14, dizendo que onde e será pregado o Evangelho, né, de Deus aqui, ao reino de Deus, para todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Existem muitas pessoas do YouTube assim, que gostam de fazer projeções, fazer matemática, fazer isso, fazer aquilo, né? E Cristo vai voltar, e o oitavo rei, assim por diante, né?
as coisas assim. Porém, às vezes eu perguntei para 2 do YouTube, dizendo assim, por que vocês não fazem um vídeo da propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho? Mas eles gostam de sensacionalismo, né? Eles gostam de receber o like lá e coisas assim extravagantes, né? Não pode acontecer nada que já estão colocando lá, aconteceu isso, aquilo. Uma vez até um deles colocou lá que um rapaz foi preso por estar lendo a Bíblia em praça pública, aonde já se viu. Aí o Léo falou assim, nós temos que pesquisar isso aí. Vamos pesquisar. Realmente o rapaz, não é que ele foi preso, ele foi convidado a retirar da praça, porque ele estava com um megafone, a Bíblia, numa passeata de homossexual, de gays. Ele estava o quê? Provocando as pessoas. E ali não era um momento de ler a Bíblia com microfone, justamente numa passeata. Eu sei, ele pode até estar certo, estaria até certo, estava até certo, né? Mas não era o local. Mas a notícia que veio é que o rapaz foi preso por estar lendo a Bíblia em praça pública. Quando nós pesquisamos e vimos isso aqui, eu deixei ele seguir a pessoa que fez esse vídeo, porque mentiu. Porque ele não colocou toda a matéria, então, ali, né? Então, muitas vezes, assim, agora a propagação do Evangelho, ela está mais forte do que nós pensamos. Não chega até nós todas as informações a respeito da onde, como o Evangelho está chegando a outros países. Eu perguntaria para vocês aqui, vocês acham que o nosso país, alguém não conhece Jesus? Nunca viu falar de Jesus? Você acha que alguma parte desse vasto mundo, olha que nós andamos esse Brasilzão aqui, né? Indo para o Mato Grosso. Andamos umas 2.600 quilômetros para chegar. Onde nós estávamos morando lá, em linha reta, 60 quilômetros, dava para parar. Nós estávamos muito lá em cima lá, né? Até que um dia, até o meu irmão me perguntou, onde é que você está mesmo, né? Aí eu puxei o negócio lá e eu me assustei onde nós estávamos. Eu estou aqui, ó. Aí bati uma print e mandamos para ele. Falei, nós estamos aqui. Longinho, ele falou, longinho. Mesmo assim, aonde você entrava, aqueles caminhos assim, que a gente ia pescar, de vez em quando lá, andava 50, 60 quilômetros no mato, chegava numa casinha lá, e lá estava uma figura de Jesus. Lá tinha a figura de Jesus. Ninguém podia, hoje podemos assim, que o nosso país não pode dizer assim que ninguém conhece Jesus. Temos que continuar pregando? Sim, continuar pregando, né? Mas existem outros países fechados ainda, né? Que não conhece, mas está chegando lá sim, a mensagem, chega lá sim, e as pessoas querem saber quem é Jesus. Uma vez o nosso presidente aqui, o pastor William, quando pregou para nós aqui numa quarta-feira, que ele fez essa pergunta, né, quem pregaria o Evangelho? E nós falamos, nós, os anjos, né? Então ele falou uma parte e provou que quem pregaria o Evangelho além do ser humano junto com Deus, né? Ali o próprio Deus pregaria o Evangelho. E ele explicou naquele mundo, naquele país, melhor dizendo, que é proibido a pregação do Evangelho só dos muçulmanos, tudo mais ali, né? E as pessoas têm eu não sei como chamar, né? Tudo que eles sonham, eles colocam lá. E o maior relato é que eles estão sonhando com uma pessoa de branco, com as mãos e os pés machucados, mas não sabem quem é. Então Deus está dando um sonho. A hora que chegar o momento da pregação do Evangelho, chegar mesmo no Evangelho e fazer, eu já sabia, eu lembrei, eu sonhei com ele. Então será pregar o Evangelho rápido, porque o próprio Cristo fala assim, aqui na palavra de Deus, que quando ele voltar, pegará muito de surpresa. Muito de surpresa. Virá como o quê? Um ladrão. E você sabe o dia que o ladrão vai vir na sua casa? Não. Ele também quer pegar você de surpresa. Ele vai sondar se você está em casa, não está em casa, se é fácil entrar, não entrar. E de repente ele entra na casa e rouba a casa. Então Jesus também falou assim, quando eu vou vir, muitas pessoas vão pegar de surpresa, né? Por isso nós temos que estar o quê? Atento a todos os sinais. Ao refletir sobre os sinais da volta de Jesus, o que é isso que significa em nossa vida? O que significa para você e para mim? Um pensamento agora, não precisa ficar responder para nós não. Tudo que nós estamos vendo aqui, está tendo algum sentido para nós ou não? Está fazendo sentido para nós ou não?
Estou eu assim, tipo assim, preocupado com isso? Ou está dizendo assim, é mais um acontecimento, é mais uma enchente, é mais um fogo, é mais um avião que cai, é mais um trem que bateu, descarrilhou, matou tantas pessoas, é mais apenas um assassinato, é um pai que mata um filho de 1 ano e 8 meses porque brigou com a esposa, foi semana passada isso aí é normal para nós? Você conta isso como normal? Você teria coragem de pegar um filho de 1 ano e 8 meses porque brigou com a esposa ali e matar ele? Então, quando você fala assim, que o Espírito Santo está se retirando da terra e está se retirando dessas pessoas que não querem mais saber de Deus. Os povos que, antediluviano, por exemplo, que foram mortos, que tem uma passagem que para mim, eu acho a passagem mais pesada da Bíblia, quando Deus fala assim, e me arrependo de ter feito o homem. Para mim, na minha opinião, é a passagem mais pesada. Como é que eles estavam lá? Imagine o que faziam. Eles não sacrificavam filho para os seus deuses, não matavam os próprios filhos para os seus deuses? Então isso, na nossa vida, não podemos dizer assim que é uma normalidade. Isso possa acontecer na nossa vida para nós deixarmos o quê? Alerta e nos aproximarmos mais ainda de Deus. As pessoas que tomam assim, depois de conhecimento, tomam decisão para o quê? Para o batismo, né? Vamos dizer assim, ver todos os sinais que estão acontecendo, quero pertencer a esse grupo da igreja, toma um voto pelo batismo aqui, um compromisso público batismo aqui, porque já aceitou a Cristo Jesus, vendo todos os sinais. Quando eu falo aqui de batismo aqui, nós estávamos no Mato Grosso, o pastor lá mostrou uma matéria onde 250 mil pessoas batizaram nessa igreja. Eu não errei o número, é esse mesmo, 250 mil pessoas foram batizadas. E um só batismo, irmãos, foram 5 mil almas que foram batizadas. E a foto que estava lá era uma praia, era um mar de água, e também, para lá de fora, era um mar de gente branco, de vestimenta branca, né? Vestimenta de branca, assim. Era assim, uma aceitação, um poder do Espírito Santo muito grande, sim, que foram batizados, né? Eu vi várias fotos e vídeos também de pastores nossos que foram para a África, alguns lugares assim, bem remotos assim, e o pastor entrevistou uma mulher com 2 filhos, carregando uma no colo assim, com 2 filhos assim, descalça, andando, e o pastor perguntou para ela, o que você mais quer na tua vida? E ela podia dizer um carro para ir para a igreja, porque ela estava andando 2 horas para chegar à igreja, e não faltava o culto. O sol escaldante lá da África, mas ela estava carregando no colo assim, e ela falou assim, o que eu mais queria? O grande e uma Bíblia. O grande conflito e uma Bíblia. O que mais queria? Aí, de repente, assim, um outro vídeo, muita gente assim, muitos jovens, mas eram homens grandões assim, sabe? Ali, correndo, mas levantava até poeira. E o pastor falou assim, Moacir, você sabe o que é isso? Eu não faço ideia. Eles estão percorrendo a vida, correndo, chamando para o JA, o culto jovem. Enchia o culto jovem lá. E o pastor nosso do brasileiro que foi lá para batizar, ele teve que batizar acho que uma pessoa e sair da água, porque a água era tão contaminada, ele já tinha anticorpos, né? Lá, e o nosso pastor não tinha, você batiza um só e sai. Você vai morrer, por causa da água aqui que está contaminada. Lugares tão frio para batizar, eles andavam até 2 quilômetros, irmãos. Não agora, contando outra história em outro país. Eles andavam mais de 2 quilômetros para achar um lugar um pouquinho mais fundo para batizar, em cima do gelo. Eles cortavam o gelo, faziam uma escadinha, desciam lá dentro e batizavam. Eu já vi essa foto aqui. E a gente vai tomar banho com o chuveiro quentinho ainda. Sempre o chuveiro tem que ter aquele pingo de água gelada nas tuas costas. Difícil chuveiro que não tenha isso. E lá eles vão aqui no frio, o pastor entra lá, batiza, sai. Me lembro, foi 2 batismos que eu vi dessa maneira, que já colocam o cobertor. Mas eles andam, o mais interessante é que eles andam 2 quilômetros em cima do gelo, até achar um lugar que eles possam cortar, que tenha a profundidade suficiente para batizar. A preparação espiritual, ela é constante em nossa vida. Eu não posso preparar a Meire não pode preparar o Léo não pode me preparar, nem o Eric com a Stephanie, e assim por diante. A cada um nós devemos ter um preparamento espiritual.
Nós temos uma meditação, todos nós temos acesso à meditação. Tem, se você não tem, aquela do Rodrigo Silva, né, que eu gosto muito daquela lá, as descobertas, né? E uma delas é a semana aqui. Se você não tem, pode baixar o Serve Me na nossa igreja, está lá para você ler ou está lá para você assistir. Nós estamos jantando, fazendo manhã, assistir ou ouvir, né? Nós de manhã cedo, estamos lá fazendo cada um faz o devocional, mas na hora do café da manhã, ali de jejum, né? Nós colocamos e escutamos ele assim. E um dia ele falou, né, que a preparação espiritual, cada um sabe o seu tempo. Quem levanta 3 horas da manhã, ele fala, esse é o horário. Quem levanta 7 da manhã, esse é o horário. Quem levanta às 8, esse é o teu horário, né? Você estipula o tempo, mas a preparação espiritual ela é fundamental para a nossa vida. Se não há preparação espiritual na nossa vida, quando Cristo voltar, não estaremos preparados, né? O chamado para hoje, Deus sempre chama assim. Hoje é o dia de nós ficarmos preparados. Você sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe, né? Sexta-feira não morreu a esposa de um pastor? No colégio, dentro do colégio lá, que ela foi conversar lá. 56 anos, não foge minha memória, morreu de infarto, um súbito ali. Então, para nós, irmãos, também nós não sabemos o dia de amanhã. Nosso querido Pai eterno, que esses sinais que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, que possa ser um sinal de alerta para cada um de nós. Que nós possamos cada dia mais buscar o Senhor constantemente em nossas vidas. Que isso não seja uma normalidade do acaso, das naturezas, de cada nação, mas que tudo isso que acontece, que sirva de lição para nós e estarmos preparados para aquele grande dia. E quando Cristo voltar, possamos olhar para o céu e dizer com grande alegria no nosso coração, esse é o nosso Deus em quem aguardávamos. Salva para o teu reino, nos leva a nossos lares em segurança, por Jesus nós oramos. Amém.